Meu nome é Tatiana Nadi, hoje Denis Elisevich Denis, saúdo você. Olá, Tatiana e espectadores. Obrigada, espectadores, por se inscreverem no nosso canal, curtirem nossos vídeos e compartilharem este vídeo com seus amigos. Também peço que se inscrevam no canal do Denis. Denis, eu te proponho continuar a conversa de ontem, porque ontem falamos o seguinte: a Europa, junto com Zelensky, está tentando sobreviver agora. Todas as medidas para alcançar a paz na Ucrânia estão criando planos de 10 pontos. Trump está em turnê. Agora, ele, por sua vez, está tentando influenciar a situação na Ucrânia. E aqui está o que Zelensky declarou hoje na coletiva de imprensa: não vamos sair de nenhuma parte do nosso país, nem um metro, nem uma aldeia, nem uma cidade. Se alguém pensa que é possível congelar a guerra entregando a Crimeia, Donbás ou qualquer outro território, isso não é congelamento, é rendição. Gostaria de ouvir sua opinião. De quem é esse plano? É o plano do Zelensky, o plano da Europa toda junta. É um plano de paz, de guerra ou do quê? Vou contar para você agora qual é esse plano do Zelensky. Tenho certeza de que você mesmo vai me perguntar sobre isso. Especificamente porque você disse, isso é algo comum. Mostrar força, mostrar aos militares que, pessoal, eu vou até o fim. Mas sabe onde está a manipulação? Manipulação primitiva. É assim que todas as gangues dele agem. A Crimeia está realmente em pauta agora? Concorde, isso nem foi citado na pauta, mas ele fala isso de propósito. Como se alguém estivesse sentado e dizendo: Zelensky, entregue a Crimeia, entregue Donbás, capitule e pronto. Bem, ninguém está propondo isso. Estamos falando de um compromisso razoável com perspectiva para a Ucrânia, não é? Putin pega tudo o que você quiser. Mas ele insiste em reformular tudo isso. Agora veja o que a propaganda vai espalhar. Eles vão dizer que qualquer um que discuta compromisso é inimigo da Ucrânia direta e claramente, ou até pior. Isso, pelo contrário, é um sinal de falta de plano. Ele repete sempre a mesma coisa, como um disco riscado ou um papagaio. Onde há sentido ou proposta no que diz? Se você diz, continuamos a conversa de ontem, onde está a proposta? Traga um plano melhor. Eu queria esclarecer por que realmente agora estamos falando sobre a Crimeia, sobre o fato de que não vamos sair do Donbás, sobre a Crimeia. No momento, nós não controlamos a Crimeia da forma como gostaríamos. E quanto ao congelamento ao longo da linha de frente, ou seja, como relacionar essas coisas, como entender isso? O congelamento ao longo da linha de frente, agora não estamos na Crimeia, certo? Sim, o congelamento ao longo da linha de frente. Então, como relacionar isso entre si? Essa é uma boa pergunta, porque, veja, se for de verdade pela linha de frente, isso significa que simplesmente ficamos apenas com aquelas partes de Donbás que ainda controlamos. Mas parte das regiões de Zaporíжia e Kherson continuará sendo controlada pelos russos. A Crimeia, é claro, e o que eles criaram lá como República Popular de Lugansk e República Popular de Donetsk, aquela parte de Donbás que eles ocuparam, também continuará sendo controlada pelos russos. Certo, congelaram a situação. E depois? Vamos supor, Putin, e depois? Vai deixar essa ferida aberta e dizer que vamos recuperar? Agora estamos aqui armados, sob pretexto da OTAN, vamos recuperar isso militarmente. E depois o que ocorre? Ou seja, o país vai continuar vivendo nesse estado de incerteza, nesse estado como eles querem fazer, de trincheira permanente. Eu posso me adiantar e dizer isso para você agora. Hoje mesmo, ele fez um pronunciamento e disse que a Ucrânia vai começar a exportar armas a partir do mês que vem. Aqui está o plano dele, Tatiana. É isso que ele planeja. O modelo Erdogan, só que eu chamo de modelo Erdogan ao quadrado. Porque o nosso país está em combates ativos, em uma guerra realmente em grande escala. O Erdogan não tem isso. Ou seja, um certo czar Zelensky com sua comitiva vai ficar lá, produzindo armas, claro, metade delas de forma corrupta. Hoje, a NABU revelou 90 milhões de hryvnias em drones, totalmente. Uma coisinha minúscula numa enorme cadeia. O que eles conseguiram provar, ou talvez consigam provar, se Deus quiser. Aqui estou eu sentado vendendo armas. Sabe o que mais me incomoda nisso tudo? Primeiro, se nosso país se tornar um centro de armas, sempre haverá guerra aqui, com certeza. O plano dele é congelar a situação na linha de separação, sem resolver a questão global que causou tudo e pode causar mais. Vender armas, vender, é isso, tudo ótimo, mas isso me deixa chateado. Continuação. Nosso país tem uma localização geográfica única, até mesmo recursos, e já teve uma população enorme, e ainda há um número bastante grande de pessoas no país.
E podem voltar lá com as últimas forças. Nós tínhamos tudo. E no final, tudo pelo que nosso país será conhecido é pelas armas, que fomos obrigados a produzir pela vida. Não porque, como em Israel, são tecnologias, lá tudo foi pela necessidade da vida, simplesmente fomos obrigados a produzir essas armas. Os europeus querem nos ajudar com isso. Porque, veja, o primeiro-ministro da Suécia, o que ele diz? Ele fala sobre o memorando assinado com Zelensky, sobre o fato de que querem comprar de 100 a 150 caças Gripen. Esse é um tipo de míssil. Alguém precisa aprender a operá-lo. Mas mesmo assim, diz o primeiro-ministro da Suécia, seria bom construir uma fábrica dessas na Ucrânia? Construir essa fábrica, não desde o início, só montar essas estruturas e mísseis. Vai levar cerca de 3 anos até começarmos a fazer isso. Se levarmos em conta aquela declaração de Tusk, onde Zelensky disse que a guerra duraria cerca de 3 anos, hoje ele já diz que isso não é verdade. Essa frase foi citada que por 3 anos ele quer que os europeus ajudem a Ucrânia. Como você comentaria isso? Haha! Sabe, o primeiro-ministro da Suécia precisa se ocupar de outras coisas. Por exemplo, lá uma garota de 16 anos foi estuprada, mas o tribunal absolveu o estuprador porque ele não a violentou por tempo suficiente. Eu não sei se eles usaram um cronômetro ou não, mas isso é simplesmente um pesadelo. Um pesadelo. E ele fala sobre o que precisa ser construído na Ucrânia. Abraça esse Zelensky, eu vi tudo isso. Vou contar para vocês qual é o plano deles. A questão é que temos mão de obra barata em comparação com a europeia. O plano é esse. O que custa 100 mil euros na Europa, na Ucrânia sai por 30 a 40 mil euros. Só isso. Esse é o plano. Vocês lutam e constroem armas até para nós. Entenderam? Agora eles já estão de olho. Então lá dá para produzir armas de forma barata. O povo é instruído, afinal de contas. Não é como na Somália ou na Síria. O povo é instruído. Dá para implementar tudo rapidinho. O território é imenso. Vamos mantê-los sempre em guerra, provocando Putin continuamente. No geral está ótimo. Lutam e produzem armas para nós. É um esquema incrível. Mas onde entram a Ucrânia, a felicidade, o futuro e os ucranianos? Ninguém comenta. Hoje saiu literalmente um artigo, jornalistas escreveram na Letônia, e também foi confirmado por jornalistas na Finlândia. Eles escrevem que uma rede de empresas da Letônia, Lituânia e Estônia continua abastecendo os petroleiros russos da Frota Sombria. Ou seja, esses países continuam comprando o petróleo russo que já compravam e, a fim, diz o funcionário, não reduziu em nada as compras desde que a guerra começou na Ucrânia. Ou seja, o transporte marítimo russo hoje está no mesmo nível de antes e do início da guerra. Na Ucrânia também compram petróleo. Sim, compram petróleo, interagem com a frota clandestina e fazem tudo do seu jeito. Ou seja, é aí que está a maldade, entende? O que eles precisam nos gabinetes, eles fazem até por baixo dos panos. Mas quando se trata de guerra, aí dizem: povo, vão vocês, nós não vamos. Isso é que é assustador. Publiquei uma tabela no Bloomberg e comentei: atualmente, a União Europeia é o principal comprador de gás, não de petróleo, da Rússia. Entende? Então, eles financiam o terrorismo do Putin. Eles não merecem nenhuma palavra boa. Tudo isso, como nossos políticos e os europeus que agem sem motivo, deve ir para o lixo da história. E está na hora de virar a página da história, daquele horror que transformaram em soviético, veja só, por um ato falho, em União Soviética. Queria dizer União Europeia e civilização ocidental. Eles estragaram e distorceram tudo, então é preciso mudar. Nova página, novos líderes e tudo diferente, o que também afetará a Ucrânia. Orbán já começou a virar essa página. Se prestarmos atenção ao que escreve o Político, eles dizem que Orbán planeja coordenar posições junto com a Chequia e a Eslováquia para se opor à linha ucraniana de Bruxelas. Eles defendem não enviar dinheiro à Ucrânia, que atualmente necessita de 140 bilhões de dólares. Se esse dinheiro não for dado, então no início de 2026, no primeiro trimestre, já não será possível financiar essas necessidades urgentes. Por isso estão procurando onde conseguir esse dinheiro. E aí Orbán diz que não é preciso destinar dinheiro para a Ucrânia.
Por outro lado, né, os europeus veem isso como uma traição. E você, o que acha? Como você avaliaria ele? Para eles, todo líder de direita é imediatamente um inimigo. Para eles, uma pessoa anti-guerra é imediatamente pró-Rússia. E afinal, Orbán, a Eslováquia e os eslovenos são guiados apenas por uma coisa. Já disse que gosto do Fico, por exemplo. Mas eles são guiados por uma coisa: se a Ucrânia se juntar à União Europeia, o país corre um enorme risco de guerra. Legendas. O próximo ponto é que esses países, próximos de Putin, serão capturados em 15 minutos. No sentido literal da palavra. Eles são pequenos, sem exército, sem nada. Ou seja, é isso. Escola municipal? É assim que tudo isso acontece. Hoje, Ana Paulina Luna, que é uma congressista, escreveu um bom post, ou talvez tenha sido ontem, dizendo que esses europeus ficam sentados e, em vez de acabar com a guerra, mandam os jovens para a guerra. Ela os chamou de sociopatas. Eles realmente são. Sentados em seus escritórios, eles vivem dos orçamentos, desviam dinheiro dos contribuintes europeus trabalhadores e enviam nossa juventude para a guerra. Isso é uma vergonha histórica. E a Alemanha, desde o momento em que permitiram a saída de rapazes até 22 anos desde então, muitos ucranianos vieram para a Alemanha. Eles precisam de dinheiro, precisam ser sustentados, e por isso seria melhor não recebê-los na Alemanha, mas enviá-los para a guerra. Nesse contexto, eles dizem novamente que o inverno na Ucrânia é muito difícil, é preciso dar dinheiro, juntar-se e ajudar a Ucrânia a suportar este inverno. Ou seja, é isso, damos dinheiro, vocês lutam e seus jovens morrem. Legendadora? Sim, o fato é que eles enlouqueceram lá, também na Alemanha. Legendadora, é tudo a mesma conversa, na verdade. Legendas. Acontece que, para eles, sírios que matam e estupram é normal, mas jovens ucranianos, não. Só que esses jovens ucranianos, em 3 a 5 anos, recebem o passaporte e já são alemães. Esses alemães podem fazer e contribuir muito para seu país. Empregos, força de trabalho e ocupação de vagas, até as que os alemães rejeitam. Uma coisa contradiz a outra. Mertz tem opinião própria, mas não sei como interpretar. Mas tudo bem, vamos para a Polônia. A Polônia vai receber de bom grado. Eu conheço a Tchequia, né? As estatísticas mostram, se não me engano, que a Tchequia é líder em aceitar pessoas dessa faixa etária, como você mencionou, jovens. Muitos países aceitam quem não comete crimes e trabalha sem matar, esfaquear ou estuprar. Tudo apoia fortemente Orbán. Isso não é surpresa, e hoje ele se encontra com Lavrov e quer o seguinte: ele acredita que essa crise global, que todos juntos no mundo começaram, precisa de alguma forma ser resolvida, precisa ser encerrada. E para isso é preciso organizar. Seria bom ter um encontro entre a Rússia e o Ocidente. Podemos incluir o Trump nisso também e fazer isso em Budapeste. Você acha que a Europa realmente pode chegar a um entendimento comum com a Rússia? E é possível confiar na Europa? Porque eles dizem uma coisa, fazem outra e têm como objetivo uma terceira. Não se pode confiar em ninguém, nem na Rússia, nem na Europa. Mas a Europa, entende, está toda sob os globalistas, praticamente toda agora, exceto justamente a Europa Oriental, que é o bastião do bom senso. Bem, por exemplo, Polônia, Hungria, Eslováquia, Eslovênia, Tchequia. Neste mundo, não em certa medida, mas em toda a medida. Não, eu não tenho nenhuma esperança, você vê, eles só inflamam ainda mais. Quem são os mais ativos? Os países bálticos, já sob influência da United States Agency for International Development, e onde várias tecnologias foram testadas, agora levam essas inovações à Ucrânia. Questões linguísticas não vamos repetir, é tudo a mesma coisa. Tudo funciona assim, eles incitam repetidamente, pois é a chance de sobrevivência deles. Isso então é necessário. E as ações de Trump, ao contrário, são vistas como não suficientemente boas, porque acredita-se que ele está buscando benefícios para si mesmo em todos esses países, fechando acordos vantajosos para si e oferecendo a eles acordos que também são vantajosos para eles. Mas ele não reduz as tarifas sobre a importação de produtos dos países asiáticos para a América. Por que você acha que ele faz isso? Isso está certo? Sim, não, certo ou errado, para Trump e para a América, tudo isso está certo, mas ele não é incendiário de guerras. Veja muito. Poderia ter agido de outra forma. Trump poderia ter dito tudo e matado 2 coelhos com uma cajadada só.
e dividir a China, a Rússia, enfraquecer a China, ele poderia ter dito tudo. Eu dou tudo para a Ucrânia, em grande quantidade, em troca pegar da Ucrânia recursos e tudo o que for possível. Resumindo, pegar tudo que existe na Ucrânia, incluindo usinas nucleares, e dar armas. Em vez disso, dizer sim, deixem que toda a sua juventude morra lá, como aconteceu uma vez no Paraguai. E os Estados Unidos também lucrariam, mas não funciona assim. Trump está fazendo de tudo para acabar com a guerra. Se esses dois Volódias fossem mais sensatos, a guerra teria terminado na primavera, como planejado. Trump planejava acabar com a guerra na primavera, em maio. Isso não aconteceu e agora, como já discutimos, plano B, plano C, plano D, plano E e assim por diante, todos esses planos estão em andamento. Por isso, não precisamos falar sobre Trump, precisamos falar sobre Zelensky, que é o presidente e que bagunçou completamente todos os assuntos internos. E tudo bem, mais uma vez volto à sua pergunta. Eles ficam falando o tempo todo sobre Tomahawks como se fossem a solução, mas os Tomahawks não vão trazer paz para a Ucrânia, entende? Os Tomahawks não vão trazer paz para a Ucrânia. Entendo. A situação está muito difícil em Pokrovska e Kupiansk. Falam de uma grande ameaça em Kupiansk, com risco de cerco aos nossos militares, o que preocupa. Sobre Pokrovska, dizem que há essa possibilidade, talvez não agora, mas a situação lá também é difícil. E nas redes sociais, as pessoas escrevem informações sobre por que estão tentando enviar mais militares para Pokrovska. Se veem que eles podem ser cercados e pode morrer um número enorme de pessoas. Zelensky afirma que a contraofensiva é necessária, que Pokrovska é importante para os russos e que devemos defendê-la. E então entendemos que nem tudo é como gostaríamos, mas não podemos fazer nada para mudar isso. Sim, pelo que sei, eles já enviaram as forças especiais do Diretório Principal de Inteligência para Pokrovska. Esse já é um dos últimos recursos. Sim, Tatiana, entende? A guerra precisa acabar. Bem, que contraofensiva é essa agitação? É preciso pensar em como terminar a guerra. Continuo insistindo. Nunca ouvi do Zelensky um plano real de paz. Entende? Ele não pode dizer isso. Se ele sair e disser, estou pronto para um compromisso territorial, acabou a política, acabou o relacionamento com os militares e todo o resto. Bem, você entende, agora estou meio que criticando o Zelensky, mas aquele que podem colocar no lugar dele, e dele, entende? Vão tirando o poder camada por camada. Sai no New York Times. Ontem eu publiquei isso, sai no New York Times o nome, o título do artigo. Empresa que há 3 anos fazia casting de cinema e testes de elenco para Zelensky. Agora é uma licitação de $1 bilhão para Podron, na área de armamentos com drones, vencida por Tatiana. Você consegue imaginar o quanto é esse valor? É uma quantia colossal, simplesmente colossal, dinheiro imensurável. E a empresa de testes de elenco, todos sabemos como isso funciona, é por isso que precisam da guerra. Por isso ele vai agir assim, criando planos idiotas que não funcionam. Porque só para uma empresa, só para uma que ficou conhecida, foi $1 bilhão. Aqui está a resposta para todas as perguntas. O círculo dele se enche desses Mindite, e assim tudo segue. E ele vai continuar fazendo essa cara de ator, essa atuação barata, tentando parecer mais forte. Infelizmente, o inverno ainda virá, hoje é só final de outubro. Depois, tudo ficará mais assustador. Zelensky afirmou hoje que o aquecimento será ligado em breve. Eles vão monitorar os bairros onde a temperatura ficar acima de 8 graus. E se isso ocorrer por 3 dias seguidos, o aquecimento será ativado. Por quanto tempo isso vai durar? Dizem que haverá dinheiro para comprar gás. E se não houver, vão dar um jeito. Se isso é verdade ou não, vamos ver, mas estão exigindo que a Europa dê o dinheiro. A Europa avalia 2 opções: usar ativos russos congelados, tema que avança lentamente. Bruxelas contra a França. Falam que talvez se unam ao checheno ou não financiem, outro T. Se considerarmos o pior cenário, em que a Europa não financia, a América não dá dinheiro, então os ucranianos ficarão sem aquecimento. Não, eles vão achar uma saída, mas eu até gosto, entre aspas. Todos agora falam sobre a situação atual, mas agora, talvez, para muitos espectadores, eu vou revelar uma verdade assustadora. E vocês sabem, pessoal, que o gás que a Ucrânia pode extrair e extraía é suficiente para o consumo de toda a Ucrânia, nas fronteiras de 91 para a população, quero dizer.
Tenho uma pergunta. Vocês sabem qual foi o esquema fraudulento criado antes? Que a indústria cuide da compra de gás. Vamos criar um sistema tributário único, com menos impostos para todos. Essa indústria também poderá comprar gás onde quiser, no mercado aberto. Motim, motim. E o que foi feito pela independência energética? Temos uma relação ruim com a Rússia. Antes, era óbvio para todos que eles eram um potencial agressor. Por que não havia um programa de resistência energética, de substituição do gás, da eletricidade? Nós temos usinas nucleares. Você entende isso no dia a dia? Isso exige programas especiais, participação do setor privado e promover eletricidade para que possam oferecer parcelamento conveniente. Enfim, trabalhar nisso de verdade. Isso poderia ser feito e em 4 ou 5 anos reduzir bastante o consumo de gás. Nem Poroshenko fez isso. Segundo a imprensa, ele negociava carvão secretamente com Medvedchuk e há conversas disponíveis na internet fáceis de achar. Um faz negócio no escondido, outro também, e as pessoas continuam passando frio. Aí surgem esses pseudo-especialistas e assustam todo mundo. Vai ter temperatura de mais 5, mais 10 graus no apartamento, vai ser assim, vão ficar sem luz. Ontem li que as pessoas vão ficar 20 horas por dia sem eletricidade. Mas para quê? Eu queria até ser mais duro. Por que contar isso agora? Ou dar conselhos para os moradores de Kiev. Saiam para o interior. Que tipo de conselho é esse, afinal? Hein? Para onde eles deveriam ir? Para onde ir? Bem, talvez 1%, 2%, 3%, 5% dessas pessoas até saiam para algum lugar. Mas os outros, 9, 5%. As pessoas precisam trabalhar, as crianças precisam estudar. É só isso. Bem, esse é o cotidiano. Tudo está conectado. Eles não ligam ou se importam com isso. O que me assusta é que essas pessoas, ao falar do fim da guerra, dizem que não é necessário, mas isso existe, e enquanto existir, tudo continuará assim. Você acredita que o parlamento pode controlar a situação? Mizitchuk explicou por que os deputados não agem e sugeriu que as pessoas o procurem, mas Urachu também participou do nosso programa e recomendou procurarem seus eleitos. E então, vamos levar essas questões ao julgamento público e nosso presidente verá quais são os nossos problemas reais e eles vão reagir. Não vai ser pior com esses pedidos. Mas não sou ingênua. Esse parlamento, eles podem ir a todos os programas e falar contra o Zelensky, mas quando chega o dia da votação, todos votam como deve ser. Porque já existe um grupo de deputados populares que estão presos, que eles mesmos retiraram sua imunidade, mas isso, claro, é outro assunto. E eles simplesmente ficam preocupados. Eu já contei para vocês, para cada um deles tem uma pastinha. E para alguns não é só uma pastinha, mas muitos dólares em envelope. Apesar das críticas a Zelensky, o parlamento sozinho não tem poder. Faz o que Zelensky ou os serviços secretos determinam conforme o deputado. Isso é puro desespero. Precisamos de novo parlamento, novo presidente e uma reinicialização total do processo político. Agora, tudo virou um pântano político onde todos lucram. Eu simplesmente não entendo o que se passa na cabeça de uma pessoa que claramente vê: aqui está um corrupto, aqui está outro corrupto e mais um corrupto. Drones voam sobre mim e ficamos sem luz. Meus filhos ou eu? Ainda tento justificar isso, mas não sei. Uma pessoa assim merece isso. Palavras duras, mas é assim que acontece. Além disso, daqui para frente só vai ser assim ou pior. É preciso tomar juízo. Talvez você não goste de alguém pessoalmente, mas precisa ouvir certas coisas que são de bom senso, no final das contas, e se respeitar. É comum isso acontecer no centro da Europa? Ou será que aqui é uma espécie de lixão? Não, aqui não é um lixão. Nós temos um país maravilhoso. Eu não quero ofender nenhuma região, não é isso que quero dizer, mas nós não queremos que seja como em alguns outros países. Vocês sabem que onde houve guerra, ainda há tribos que se matam e estupram mulheres, que continuam sem direitos? Não somos assim, fazemos parte da civilização ocidental. Temos cidades e um país maravilhosos, então precisamos nos controlar e não permitir que essa porcaria chegue ao poder e exigir que tudo isso vá embora. Precisamos de eleições, por mais que as pessoas pensem sim, drones, sim, falta de luz, mas precisamos de eleições. Todas, locais, parlamentares e presidenciais. Mas isso não é um processo político. Desculpe, já estou enjoado do Zelensky. Quando ele fala, já sei o que vai dizer e fico enjoado só de ouvir a voz dele. Lá não há nada sobre a vida, o futuro ou como sobreviver hoje.
Não tem dinheiro, mas aguentem firme. É como Medvedev disse na Rússia, só que disfarçado. Gostaria de terminar nossa conversa com o que começamos. Por exemplo, se as partes se separaram pela linha de demarcação e agora houvesse um cessar-fogo. Não estamos falando, estamos conversando com você sobre o fato de que para Zelensky isso se baseia em um cessar-fogo e não em uma paz longa e duradoura. Embora ele diga que é uma paz que deve ter garantias de segurança e que a Rússia não ataque, e que tudo será construído em cima desse cessar-fogo. Não é possível organizar eleições. Sem se Putin e Trump chegarem a um acordo sobre isso. No Alasca, Putin disse a Trump que Zelensky não deve ser presidente da Ucrânia. Esse é um dos requisitos. Eles podem chegar a esse acordo. Agora vou contar outra coisa. Por que o Zelensky? É por causa desse cessar-fogo contra o qual falei ontem no seu programa e ele tem sido contra há anos. Tudo está no Google, todos podem conferir. Porque qual é o plano? Supondo que consigam um cessar-fogo, como você disse, não uma paz duradoura. Primeiro, proponho um cessar-fogo. Depois, eles já conhecem o Putin e podem agir sozinhos. É preciso sabotar esse cessar-fogo. Depois, ir até o Donald Trump e dizer: Donald, tá vendo? Não funciona com eles. Não dá para fazer as pazes com eles. Só resta bombardear com Tomahawk, lutar e pronto. Esse é o plano, ou seja, não se busca uma paz duradoura. Sim, a Rússia é só o Lavrov. Ao ouvir, dá vontade de quebrar o computador ou a televisão de onde ele vem. É uma completa injustiça. Mas eles não vão a lugar algum, é preciso negociar considerando os interesses da Rússia, da Europa e dos vizinhos. É essa na situação em que nos encontramos. Um país pobre, miserável, afundado em sangue, cheio de pessoas desamparadas, e todos só querem ir embora. É assim para todos. É preciso negociar. Antes dizia-se que alguém assinaria os acordos e depois outros assinariam a paz. Quem o povo escolherá, quem será escolhido, isso ainda é relevante hoje em dia ou já não é mais? Sim, na equipe do Trump eu não sei em que ponto existe essa opção. Sabe, eu já falei com as pessoas várias vezes, todos querem soluções rápidas, simples. Mas se nem pessoas de alto nível como Trump, Vin, Litkov e outros conseguem lidar com isso, então provavelmente é realmente muito difícil. E tudo muda muito rapidamente. Uma única conversa do Lavrov com o Rubio já muda muita coisa. E aí, o que estava planejado para amanhã é adiado, sei lá para quando, e entra algum outro ponto na agenda. É um processo muito vivo, muito sensível. E o que aconteceu recentemente vai tornar o processo ainda mais sensível. Porque o Putin realmente irritou o Trump. Simplesmente irritou o Trump. Por quê? Não é por causa da Ucrânia ou algo assim. Ele demonstrou desrespeito pessoal, desrespeito individual. Continuação. Ou seja, o Trump viaja o mundo inteiro para falar a verdade, beija suas mãos, se curva diante dele, mas o Putin começa a brincar com o Trump, mostrando esses truques e brincadeiras típicas da KGB. Bem, isso não vai mais acontecer. Isso não vai mais acontecer. Mas isso não quer dizer, como esses valentões pensaram, que basta lançar todos os Tomahawks e pronto, lutar. Isso não vai acontecer. Ou seja, Trump sabe muito bem quem é Zelensky, quem é Putin. E a tarefa dele é simplesmente juntar todas essas peças desse quebra-cabeça. Na Ucrânia, há pessoas que apoiam Trump e há um povo que o apoia e também há líderes. Mas os líderes que apoiam Trump, inclusive, estão sob sanções. E eu acho que Trump também sabe disso. Mas por que ele não toma medidas para tirar essas pessoas das sanções? E se estamos falando que talvez tudo isso esteja relacionado às eleições, então justamente essas pessoas poderiam aparecer no cenário. Então veja, eu sou muito contra as sanções, mas caíram sob sanções. É muito importante que você tenha levantado esse assunto. Ou seja, muitos, até meus opositores políticos, foram afetados pelas sanções. Mas não se pode impor sanções a qualquer um. Essas sanções, não se pode simplesmente fazer isso. Eu sou totalmente contra isso. Eu libertei todos os presos políticos, retirei todas as sanções deles. Mas quando você diz que há apoiadores de Donald Trump, e entre eles, as pessoas precisam distinguir quem é um apoiador ideológico de Trump, continuação, e quem está apenas usando a marca Trump. Porque as coisas não vão bem para ele agora. Muitas dessas pessoas já participaram do sistema, inclusive sob Zelensky. Você entende qual é a situação? É preciso ser justo. Eu estou do lado dessas pessoas, assim como estou do lado dos presos políticos, dos refugiados ou dos sancionados.
Cerca de 80% das sanções lá são injustas, se analisarmos bem. Não devemos confundir a verdadeira compatibilidade ideológica e apoio à ideologia com salvar a própria pele sob a marca Trump. Também vejo isso e entendo essas pessoas. Entendo, provavelmente qualquer meio é válido, mas não devemos enganar as pessoas. Sou o único apoiador do Trump na Ucrânia. Só isso. O restante são haters ou quem mudou de lado por conveniência. Agora, partidos republicanos também vão surgir. E todo o resto, sabe? A Ucrânia viveu ali por 30 anos e no 30º ano entrou em guerra. E foi aí que eles tiveram uma revelação. Precisa do Partido Republicano. Eu olho para isso, tudo isso é engraçado. Fico mais enojado quando comunistas reais ou oportunistas se aproximam do libertarianismo, meu assunto. Isso é ainda mais perigoso para mim. Por isso é muito importante que as pessoas ouçam isso. Por favor, tenham uma visão mais ampla. Não acreditem logo de cara. Nunca houve republicanos de verdade na Ucrânia. Tudo isso é para que depois eles... Sabe, para que serve a esperança? Eu sei, eu não quero contar isso, porque isso não se conta em conversas pessoais. Fui convidado, mas não fui. Eu sei quem vai para Washington, para quais cafés da manhã, para quais jantares, para quais eventos. Estou falando dos ucranianos e como eles chegam lá e contam como são republicanos. Apoiem-nos nas próximas eleições, basta uma foto conosco em algum lugar, nem precisa ser dinheiro. Peço desculpas, às vezes falo besteiras abertamente para as pessoas. Ele é republicano, quer chegar ao poder e criticava Zelensky há 6 meses. Hoje ele admite que nem tudo está tão ruim. Só não quer ser incomodado. As pessoas esperam que entrem na política pessoas capazes de organizar a Ucrânia e que saibam o que fazer. Não há muitas dessas pessoas. Todos falam que são necessárias mudanças, que precisam haver reformas, tudo está ruim, mas é preciso que fique bom. Mas como fazer para que fique bom? Ninguém diz especificamente. Quais são exatamente os caminhos e métodos? Sim, exatamente. Eles surgem falando apenas em slogans, por tudo de bom contra tudo de ruim. Quando perguntam, você é a favor ou contra a privatização e a liberdade de expressão? E sobre impostos? Qual a forma de tributação? E o mercado de ações, o mercado de capitais, direito corporativo, reforma judicial? E que tipo de reforma judicial? Dizer que vai devolver territórios diplomaticamente e tornar tribunais justos é fácil, mas explique como isso será feito. Porque existem vários caminhos, existem caminhos irreais, existem aqueles que não vão levar a nada. É uma reforma só na aparência, por dentro não vai ter nada. E na verdade, na Ucrânia não existe esse tipo de discussão. Lá tem a sua plataforma, tem todas as discussões, mas essa não existe na Ucrânia. Zelensky eliminou processos políticos. Para Poroshenko, o debate é desnecessário. Ele só pensa em si, igual ao Zelensky, mas de outro jeito. Dá para dizer que Zelensky tomou seu eleitorado. Exército de Mulavira. Convido formadores de opinião a participarem do nosso canal, darem entrevistas e compartilharem suas ideias. Talvez no fundo você saiba o que precisa ser feito neste país? Por favor, venha aqui, diga o que está errado, compartilhe suas ideias com as pessoas e elas terão uma escolha. Inscreva-se no canal do Denis. Obrigada por estarem conosco, até a próxima. Obrigado.